Boa noite, amados irmãos. Muito bom poder receber vocês. Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos vós neste momento de culto, de adoração, de louvor e de entrega ao nosso Deus. Nós vamos iniciar o nosso culto neste momento. Pedimos já desculpas pelo atraso. Houve problemas aqui em nossa rede, nossa transmissão, mas desde já estamos felizes com vocês que estão nos acompanhando aí de sua casa, do seu conforto, né? E todos que estão aqui também envolvidos nesse trabalho, nesta transmissão. Vamos iniciar o nosso culto louvando ao nosso Deus. A estrela da manhã, ao Rei dos Reis, Senhor, a Ele o louvor. Aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou, a Ele o louvor. Jesus, Tu és o Rei, reina em nossos corações. Teu é o reino e o poder, para sempre amém. Tua igreja canta a Ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Tua igreja canta a Ti, ergue a voz pra declarar, e um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Tu és o Rei, Tu és o Rei, a estrela da manhã, ao Rei dos Reis, Senhor, a Ele o louvor. Aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou, a Ele o louvor. Jesus, Tu és o Rei, reina em nossos corações. Teu é o reino e o poder, para sempre, amém. Tua igreja canta a Ti, ergue a voz pra declarar, e um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Tua igreja canta a Ti, ergue a voz pra declarar, e um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Rei, Tu és o Rei, Rei, Tu és o Rei. Amém. Glória a Deus. Vamos neste momento, então, fazer uma oração iniciando o nosso culto, né? Desde já, novamente, agradeço aos irmãos, ao pessoal que está entrando aí, que está conectado com a gente. Que Deus abençoe vocês. Vamos, então, estar orando e assim iniciar o nosso culto.
Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Deus, pelo privilégio, pela honra, ó Pai. Muito obrigado porque somos escolhidos para estar aqui, ó Deus, neste momento. Muito obrigado porque a igreja tem se levantado, tem se despertado, Pai. Pessoas comprometidas, ó Pai, querendo e buscando cada vez mais, ó Pai, precisando de Ti, ó Deus. Muito obrigado porque temos esse entendimento e anseiamos, ó Pai, cada vez mais, ó Pai, aprender de Ti, reter de Ti todo ensinamento, toda a verdade, ó Pai, todo o poder, ó Pai, que nos é concedido pelo Espírito Santo, ó Deus. Que o Senhor venha estar nos usando, ó Pai, para que nós possamos cada vez fazer mais, Te servir, ó Pai, honrar o Teu nome, Te representar onde quer que o Senhor nos coloque, onde quer que o Senhor nos envie, ó Deus. Muito obrigado, ó Pai, por este momento, pelas pessoas aqui que estão envolvidas, empenhadas, ó Pai, que estão animadas em querer fazer e entregar o melhor a Ti, ó Deus. Queremos também Te pedir pelas pessoas que estão em casa, Pai, que estão intercedendo junto conosco, que estão orando pelo nosso trabalho, ó Deus, que estão nos acompanhando, ó Pai, e que também têm crescido, ó Pai, da mesma forma, assim como nós temos crescido. Ó Deus, continue nos abençoando e nós queremos, ó Pai, entregar este culto diante do Teu altar, Senhor. Que tudo que for feito aqui, ó Pai, todo louvor, toda adoração, cada leitura, ó Deus, que ela possa ser entregue, ó Pai, a Ti, ó Deus. Porque nós sabemos que toda a honra e toda a glória são Tuas, ó Pai. Essa é a oração que nós fazemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Neste momento eu convido o irmão Josiel, juntamente com a irmã Leici, que vão estar nos auxiliando com o hino número 62, Nome Precioso. Nome precioso, nós estaremos louvando o nosso Deus nesse momento. Você pode, daí da sua casa, cantar conosco. Leva tu contigo o nome de Jesus, o Salvador. Esse nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança dos porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Louvemos ao nosso Deus com esse hino. Leva tu contigo o nome de Jesus, o Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Oh, que
Convido os irmãos presentes e você também em sua casa para juntos abrirmos o texto bíblico no livro de Colossenses, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 24 até o versículo 27. Eu leio e os irmãos acompanham. Versículo 24, Colossenses 1. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Amém? Convido novamente a equipe de louvor. Nós vamos estar entoando louvores neste momento. Tu és santo, és poderoso, tu és digno de todo louvor. Eu seguirei os teus caminhos, eu te amarei. Quero viver minha vida em ti. Tu és santo, és poderoso, só tu és digno de todo louvor. Seguirei os teus caminhos, eu te amarei para sempre. E eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu honro. Quero viver minha vida em ti. E eu canto e louvo
Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Agradeço às irmãs, muito obrigado. Vamos dar procedimento ao nosso culto e novamente nós vamos ler um texto bíblico que se encontra lá em Romanos, no capítulo 5. Convido você também em casa para acompanhar junto conosco, ou então encontrar na sua Bíblia, na versão JFA, revista e atualizada. Nós vamos ler do versículo 1 até o 5. Eu leio e a igreja presente online e aqui conosco lê junto. Versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Convido novamente o irmão Josiel, a irmã Alice já está na posição ali, só esperando. Nós vamos agora entoar o hino de número 579, Olhando para Cristo.
Irmãos, neste momento, a gente vai ter o nosso primeiro momento de oração, né? Que nós, como igreja, não devemos nunca esquecer, né? E neste momento a gente vai estar orando por aqueles que estão enfermos, aqueles que estão passando por dificuldades, que estão passando por um momento de tribulação, um momento onde não encontram esperança, né? E nós somos responsáveis por essas pessoas, porque nós somos conhecedores do Evangelho, nós já encontramos a verdade que nos libertou, nós encontramos o nosso Salvador. E a gente precisa, como igreja, ir até essas pessoas e também levar essa esperança até elas, levar essa compaixão, levar essa graça que nós recebemos. E neste momento a gente vai dedicar as nossas orações, os nossos pensamentos, conversar com o nosso Deus e orar por aqueles que estão enfermos, aqueles que sofrem, né? Também pela questão da pandemia. E já envolvendo essa oração, a gente vai orar pelo nosso Brasil inteiro. Orar por cada estado, por cada pessoa que tem enfrentado a sua própria dificuldade, né, no seu próprio contexto ali, na sua cidade, na sua região. Então, nós vamos nos mobilizar neste momento e orar. Sim, orar por aqueles que tanto precisam. E, neste momento, eu convido o nosso querido irmão Newton, que está aqui presente, para ele estar fazendo essa oração junto conosco. Oremos. Senhor, nosso Deus, Pai Santo, nós rendemos graças, Senhor, ao Teu nome, por tudo aquilo que Tu és, por tudo que Tu tem feito, Senhor, em nossas vidas. Apesar de todas as tribulações que a humanidade tem passado, que o nosso país tem sido assolado, Senhor. Mas nós suplicamos, Senhor Deus, a Tua graça, o Teu amor, a Tua misericórdia, Senhor, sobre todas as famílias, ó Pai, do nosso país e também de todo mundo, Senhor Deus, que vem passando essa dificuldade, esse problema com essa pandemia, Senhor Deus, e outras doenças mais, ó Deus, que tem se alastrado pelo mundo e tem, Senhor Deus, entristecido famílias e tem deixado pessoas, Senhor Deus, muito arrasadas com todos esses problemas que vem acontecendo. Mas nós suplicamos, Senhor Deus, a Tua misericórdia, que é infinita, sobre cada vida, Senhor Deus, sobre cada família, sobre cada lar. Nós te pedimos, ó Deus, que Tu venha acalentar as famílias, que Tu venha curar as famílias, que o Senhor, com Teu Santo Espírito, ó Deus, visite cada lar neste momento, ó Deus, porque quem opera o milagre, quem opera as curas é o Senhor Jesus, o Senhor nosso Deus, ó Pai. Por isso nós te suplicamos que o Senhor tenha misericórdia de cada família e que o Senhor entre com providência nesses lares, ó Deus. Obrigado, ó Deus, por tudo. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmão Newton. E agora, para uma segunda oração, eu convido a minha irmã, Débora, não somente irmã de sangue, mas irmã em Cristo, e vai estar orando pelos enfermos da nossa igreja, por aqueles que também precisam, aqueles que estão aqui no nosso contexto, ao nosso redor. Nós temos aqui o irmão Mério, né, juntamente com a sua família, né, estão passando por esse momento também de pandemia, e eles estão se resguardando dentro do seu lar, né? Também queremos pedir pela irmã Laici, que é irmã da irmã Laici, né? Mãe? É a mãe da irmã Laici, irmã Laici também, que também está enferma. Oração pela irmã Nazaré, que também está em recuperação, não é verdade? Passou por um processo cirúrgico. Pedir pela vida do nosso tio também, que tem enfrentado esse momento de pandemia. E que Deus ele possa trazer o conforto, né, aos nossos corações, que Ele possa resplandecer, né, diante desse cenário, diante desse momento onde a gente como igreja, né, nós como irmãos, como filhos de Deus, também precisamos, né, ter esse conforto, esse alento, precisar que alguém esteja ali conosco, nos encorajando. Então, a gente vai estar orando nesse segundo momento pelos nossos enfermos, pelos enfermos do nosso contexto. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, meu Deus, porque podemos nos colocar diante da Tua presença,
Te agradecemos pelo dia, Pai, que o Senhor nos deu, com paz, com saúde. Sabemos que tudo vem do Senhor e nós te agradecemos, Deus, por esse privilégio que nós temos de levantar as nossas vozes em clamor ao Senhor, em louvor, em adoração. E neste momento, Pai, de oração, nós queremos colocar diante do Senhor, Deus, os nossos irmãos que têm padecido, os nossos irmãos que têm enfrentado doenças, que têm enfrentado a Covid-19. Ó Pai, sabemos que o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor cuida de cada um de nós, sabemos que o Senhor tem o controle de tudo sobre as nossas vidas, Pai, mas nós queremos clamar ao Senhor, Pai, pela vida do irmão Almério, Deus, e de sua família, pela vida do meu tio Josué, pela vida da irmã Laci, da irmã Vandeci também, Senhor Deus. Ó Pai, que o Senhor venha com a tua mão poderosa, Deus, sobre cada um deles, Deus, trazendo a cura, restabelecendo a sua saúde, ó Pai, mas que tudo seja de acordo com a tua vontade, Deus. Nosso desejo é de vê-los bem, com saúde, se reunindo novamente aqui conosco, e nós te pedimos por isso, meu Deus. Pedimos que o Senhor continue no controle, continue cuidando, e, Pai, colocando alívio, conforto no coração de seus familiares, ó Deus, de seus pais, de seus filhos, irmãos, os entes queridos que estão próximos, ó Pai. Que eles não venham, Deus, desanimar, pelo contrário, que eles sejam a cada dia fortalecidos, Deus, por pessoas que oram ao Senhor, que têm vida de oração, que têm vida de leitura da Tua Palavra, ó Deus, e principalmente que eles sejam fortalecidos no Senhor, para que possam, Deus, enfrentar essas batalhas e vencer essas lutas diárias, ó Pai. Que o Senhor cuide de cada um, Deus, abençoe a nossa irmã Nazaré, ó Pai, que tem se recuperado da cirurgia, abençoe o irmão Marcos também, ó Deus, que também está se recuperando. Nós te agradecemos, Deus, porque em um período tão caótico de pandemia, de Covid, o Senhor ainda assim esteve com a tua mão poderosa e permitiu que eles estivessem fazendo essa cirurgia, ó Pai. Te pedimos também, ó Deus, pela vida do nosso irmão Aleixo, ó Pai, que o Senhor venha estar com ele, Deus, ali naquele hospital, ó Pai, que a cada dia ele continue sendo cuidado, Deus, por Ti. Te agradecemos pelo grande avanço que ele já teve, sabemos que é a Tua graça, Deus, a Tua misericórdia que tem sustentado a sua vida. Te pedimos, Pai, que o Senhor esteja abençoando essa família, Deus, a Cássia, a Karen, a mãe deles, ó Pai, o Cassuel. Deus, que eles possam também conseguir os recursos, Deus, necessários para quitar, Deus, a dívida ali naquele hospital. E te agradecemos, Deus, nós só temos a te louvar, porque temos a quem recorrer, temos a quem pedir, a quem orar, a quem clamar, e sabemos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então, por esse motivo, Deus, nós clamamos ao Senhor pela vida dos nossos irmãos. Em nome do Teu Filho Jesus que nós fazemos essa oração. Amém. Convido novamente a equipe de louvor, nós vamos estar cantando neste momento. E você, irmão, que está em casa, que também quer compartilhar o seu motivo de oração, o seu pedido de oração, coloca aqui também nos comentários, para que a gente, como igreja, possa estar lendo. Divulga nas nossas redes sociais, Instagram, então Facebook, e manda nos grupos do WhatsApp, para que a gente possa acompanhar também o que o amado irmão ou a amada irmã está precisando, que a gente ore junto com você. Amém? Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu ser.
Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala a toda a gente, pois Cristo deu-me seu amor. Diferente. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu o amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala a toda a gente, pois Cristo deu-me seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou. Cristo mudou. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Amém. Glória a Deus. Vamos continuar louvando com o louvor quebrantado. Convido novamente, né? Eu olho para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, do justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.
doce da vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou e trouxe minha vida. E eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor. E me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, me aproximo, quebrantado por seu amor. Amém. Obrigado às irmãs que estão nos auxiliando. Vamos continuar lendo o texto de Romanos, exatamente no capítulo onde nós paramos, capítulo 5, e a gente vai ler agora do verso 6 até o verso 11. Eu estarei lendo e os irmãos acompanham junto conosco. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nós nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Convido o irmão Josiel, ele vai estar nos auxiliando neste momento, com o hino de número 154, Firme nas Promessas. Hino 154, esse hino, não sei se os irmãos que tiveram pela manhã conosco estão lembrados, que nós cantamos pela manhã, tá? E o nosso pregador dessa noite, o nosso mensageiro, que é o seminarista irmão Rodolfo,
ele pediu para que nós cantássemos novamente esse hino, e com certeza esse hino está relacionado com a sua mensagem. Então nós vamos louvar o Senhor mais uma vez com esse hino, que tem uma letra maravilhosa, firme nas promessas. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas, não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas sempre vejo assim, purificação do sangue para mim, plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegre e na luz, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém. Irmãos, antes da gente passar para a nossa mensagem, que será ministrada pelo seminarista Rodolfo, vamos para mais um momento de oração, e neste momento nós vamos agora nos quebrantar diante de Deus. É um momento que a gente vai se prostrar diante de Deus, clamar a Ele pedindo por perdão, confessando os nossos pecados, entregando a Ele tudo aquilo que nós praticamos no passado, que nós praticamos agora, e que nós ainda iremos, pois Ele sabe de todas as coisas. Então vamos clamar a Deus por perdão, vamos pedir a Ele para que a nossa fé, para que o nosso espírito, para que a nossa essência de cristão possa ser renovada. E vamos pedir para que Ele continue guardando de nós, guardando de todos nós como igreja. Convido a irmã Aline, que estará fazendo esse momento de oração. E ela também pode aproveitar e orar pelo nosso pregador de hoje, irmão Rodolfo. Oremos.
Nosso Deus, Tu és o nosso Pai, o nosso amigo e o nosso protetor. Senhor, Tu és o nosso consolo em todos os momentos de dificuldade e nós agradecemos ao Senhor por isso. Nesse momento queremos derramar o nosso coração diante de Ti e reconhecer que nós realmente somos falhos, que nós temos pecado, que muitas vezes nós fazemos coisas que desagradam o Teu coração e que às vezes a gente empresta, Senhor, os nossos membros, o nosso pensamento, a nossa voz, o nosso corpo, as nossas mãos, para fazer aquilo que desagrada o Teu coração. Senhor, nós te agradecemos porque nós sabemos que nós encontramos perdão no Senhor. Senhor, por mais grandes que sejam as coisas que fazemos ou os pecados que cometemos, nós temos a certeza de que em Ti nós encontramos esse perdão, que encontramos, como acabamos de cantar, purificação, Senhor, do nosso corpo, da nossa mente, da nossa alma. Obrigada porque só encontramos perdão em Ti por causa do sacrifício de Jesus por nós. Pedimos perdão, Senhor, pelas vezes que nós nos omitimos daquilo que o Senhor já falou conosco, Pai. Perdão, Senhor, pelas vezes que nós deixamos de obedecer ao Senhor, mesmo já sabendo aquilo que o Senhor já falou. Nos perdoa e nos ajuda, Pai, a sermos melhores. Melhores que nós fomos ontem e sermos parecidos com o Senhor. Molda, Senhor, o nosso caráter, molda, Senhor, os nossos pensamentos, aquilo que fazemos. Que o Teu Espírito Santo o tempo todo esteja conosco, nos direcionando, nos orientando naquilo que precisa ser melhorado, naquilo que precisamos deixar de fazer. E a direção certa que precisamos tomar, Pai, conforme aquilo que Tu queres para as nossas vidas. Pai, nós oramos a Ti, porque sabemos que toda a direção da nossa vida está em Tuas mãos. Nós queremos obedecer a Ti, queremos obedecer a Tua palavra e queremos estar sensíveis a ouvir a Tua voz, Pai. Fala conosco todos os dias, nos nossos momentos contigo. Fala conosco andando pelo caminho, fala conosco quando nós estivermos cantando, fala conosco em todos os momentos, Pai. Que o Teu Espírito Santo se sinta livre para guiar a nossa vida e para nos direcionar e mostrar o caminho, Pai. E assim também nós queremos Te pedir, pela palavra que vamos ouvir agora, que sabemos que o Senhor já preparou para os nossos corações. Mas, Senhor, que os nossos corações estejam preparados para receber essa mensagem. Que os nossos ouvidos estejam atentos, que não haja ruídos que possam atrapalhar essa mensagem de chegar até os nossos corações. Nos ajuda também, ao final dessa mensagem, a poder darmos uma resposta de mudança, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Passo a palavra ao irmão Rodolfo. Boa noite, meus irmãos. É um imenso prazer estar mais uma vez trazendo a palavra de Deus para a igreja. O nosso pastor está em viagem missionária, né? Ele saiu com uma equipe para levar mantimentos para a comunidade de ribeirinhas aqui do nosso estado, que tem sofrido com esse período difícil que temos vivido. Então, o nosso pastor está em missão e cabe a mim cumprir essa missão hoje à noite, de trazer a mensagem do nosso Deus. Nós já temos tratado do tema que vamos tratar hoje na nossa EBD. O tema da nossa mensagem, inclusive, é esperança em tempos difíceis. Esse tem sido o tema da nossa EBD nas últimas semanas. Temos cantado sobre isso, temos falado sobre isso, mas qual é a fonte da nossa esperança? Essa é a pergunta de hoje, e essa é a pergunta que nós vamos tentar responder à luz da palavra de Deus. Nós vamos buscar responder essa pergunta olhando para a palavra do nosso Deus. A nossa esperança, ela não é vazia, ela não está posta no vento, ela não é fruto de um pensamento positivo, não é uma questão de que a gente atrai coisas boas quando a gente pensa em coisas boas, ela não é baseada no nada. A esperança do cristão, ela é baseada no que Deus já disse, não no que eu desejo, mas naquilo que Deus já disse que cumpriria. Hoje pela manhã falamos sobre o livro de Esther, e lá no livro de Esther nós vimos que Deus é soberano. E se nós estamos com o Deus soberano, nós podemos ter esperança no que Ele já disse. Nenhuma promessa de Deus cairá. Falamos sobre isso hoje de manhã. Deus, quando Ele empenha a sua palavra, é certeza que Ele irá cumprir. Por isso a gente pode esperar firme nas suas promessas. A gente cantou também hoje de manhã, firme nas promessas.
E a gente pode permanecer firme nas promessas de Deus, porque Ele prometeu. E se Ele prometeu, Ele há de cumprir. Mas é importante a gente pensar que Deus não prometeu o que a gente gosta, o que a gente quer. Ele fez promessas. Precisamos olhar na palavra de Deus quais são as suas promessas e colocar a nossa fé nelas, porque aí saberemos que nunca seremos decepcionados, nunca seremos confundidos. Quem confia em Deus jamais será confundido. Nós temos vivido os dias de perda, dias de provação, dias de tristeza, mas nós temos onde ancorar nossa fé. Nós temos onde colocar nossa esperança e Deus nos fez promessas. E como disse, vamos falar um pouco dessas promessas de Deus para nós hoje. O primeiro texto que vamos ler das promessas do nosso Deus, ele está apresentado aí na tela, vocês conseguem ver, os irmãos conseguem ver o texto. É o texto que está lá no livro de Mateus, capítulo 28, verso 20. Só o finalzinho do verso 20. Diz assim: eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Esse é um texto muito conhecido, eu vou repetir. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Jesus, então, ele dá essa promessa aos seus discípulos, num momento que era o momento antes dele ir ao céu, dele voltar ao céu, e depois da sua ressurreição. Era um momento difícil, era um momento de separação. Os discípulos já não estavam mais tão tristes pela morte do Mestre, porque ele havia ressuscitado. Mas certamente eles estavam tristes porque era um momento de afastamento, de separação. Eles não veriam mais o Mestre. Como eles viveriam agora sem Jesus? Jesus estava guiando seus passos, ensinando como proceder, e agora Jesus não estaria mais lá. Mas Jesus deixou uma promessa aos seus discípulos. Ele prometeu aos discípulos que não os deixaria sós. Isso a gente percebe lá no livro de João, no capítulo 17, em alguns capítulos antes e depois, capítulo 14 também. A gente vai ver Jesus falando aos seus discípulos que não os deixaria sós, que ele lhe daria o seu Espírito Santo. Ele mesmo estaria com seus discípulos através do seu Espírito. É interessante a gente pensar nisso, porque não é um anjo que permanece com os discípulos, não é um outro profeta que permanece com os discípulos, mas Jesus promete que ele mesmo estaria com seus discípulos. O próprio Deus habitando em cada um dos seus discípulos. É isso que os discípulos receberam como promessa. E conforme foi profetizado pelo profeta Joel, o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne, lá no texto que a gente vê no livro de Atos, no momento do Pentecostes, e todos agora receberam o Espírito Santo de Deus. E nós, inclusive, temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós. Isso é algo maravilhoso. Nós temos, então, a certeza do que Jesus disse, que ele estaria conosco todos os dias, até o fim dos tempos. E aí vem uma outra pergunta, né? Qual é a real importância de termos Deus habitando em nós todos os dias? O que importa saber que Deus habita em nós todos os dias? Primeira coisa importante que nós podemos pontuar, de tão importante que há em saber que Deus habita em nós, é que nós temos uma esperança que jamais acaba, uma esperança de que nós nunca, nunca, nunca estaremos sós. Deus estará conosco para nos consolar e nos ensinar todos os dias. Nós nunca estaremos sós. O salmista, ele fala que quando ele esteve no vale da sombra da morte, a vara e o cajado do Senhor o consolaram. Quando ele esteve no vale da sombra da morte, ele sabia que o Senhor estava com ele lá. O salmista também diz que quando as correntes da morte o cercaram, o Espírito Santo estava com ele, ensinando a não temer. O salmista também diz que de eternidade a eternidade, Deus já estava lá e ele pode ficar tranquilo, pode ficar em paz, porque ele tem a quem recorrer. Os salmos também vão dizer: eu elevo os meus olhos aos montes, mas de onde vem meu socorro? Meu socorro não vem de lá dos montes, ele vem do Senhor. Ele está com a gente todo o tempo. O texto ainda diz que o guarda de Israel ele não dorme, não cochila nenhum momento. Nós podemos ter essa certeza, essa alegria, essa tranquilidade de que Deus está habitando em nós. E se ele habita em nós, ele estará conosco, nos consolando e nos ensinando dia após dia. Certamente, nós passaremos por aflições, e temos passado.
Nós temos vivido dias difíceis, né? A tônica das mensagens tem sido essa, e é bom lembrar dessas coisas nesse tempo. E a gente vai passar por dias difíceis, a gente tem passado por dias difíceis, mas nós temos uma certeza: Deus está conosco. No vale da sombra da morte, na fornalha ardente, na cova dos leões, no hospital ou em casa, no naufrágio, na tempestade, Deus sempre estará conosco. Essa não é uma promessa que pode ser simplesmente desfeita. Mesmo nos momentos de dor que às vezes a gente passa, né? A gente está passando por um momento de muita tristeza e às vezes parece que Deus não está conosco. Talvez a gente não consiga perceber, mas Deus está conosco. Talvez a gente não consiga perceber porque às vezes nós deixamos de nos agarrar a algumas coisas muito especiais que a palavra de Deus diz que nós devemos nos agarrar, como a fé nele, como a experiência, como a piedade, como o exercício dos dons espirituais. Quando a gente abandona essas coisas, abandona a vida em comunidade, abandona o desejo de ler a palavra de Deus, abandona a oração, talvez a gente não consiga perceber que Deus está conosco todos os dias. Mas a verdade é que Ele está conosco todos os dias, mesmo que nós não percebamos, mesmo que nós não saibamos. Ele está conosco e permanecerá conosco todos os dias, Ele nos prometeu, até o fim. Tem um outro ponto interessante, uma outra coisa importante de saber que Deus estará conosco. O livro de Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versos 13 e 14, nos dizem que o Espírito Santo nos foi dado como um selo, como uma marca de que pertencemos a Deus. Fomos selados, agora tem uma marca em nós que indica para todos que nós somos de Deus. Além de nos marcar para indicar para todos que somos de Deus, há uma outra função especial dessa marca, desse selo que nós recebemos. O Espírito Santo nos sela para o último dia. Ele nos preserva e nos guarda para o último dia. É como um ticket que nos dá a entrada garantida ao céu, garantida e gratuita ao céu. Gratuita para nós, porque Cristo pagou um alto preço. E o Espírito Santo, então, nos é dado para que nós tenhamos a certeza de que estaremos com Cristo no céu no último dia. Ele é a garantia que teremos uma redenção final e teremos nossa entrada garantida no céu. Essa é mais uma promessa muito importante que tem que nos trazer esperança nos tempos de dificuldade e mesmo diante da morte. Porque nós acostumamos a ouvir do mundo, não na igreja, mas a gente ouve do mundo, e ouve até em outros ambientes religiosos. A gente é acostumado a ouvir que nós não passaremos por necessidades, que nós não passaremos por lutas, que nós não enfrentaremos doenças, mas a verdade é que Deus não nos promete isso. O que Jesus nos promete é que teríamos aflições, mas deveríamos ter a certeza de que Ele estaria conosco mesmo em meio às aflições. Ele diz que Ele venceu o mundo e nós podemos confiar nele por isso. Passaremos por dias difíceis. As promessas que vemos no Novo Testamento, inclusive, são promessas de perseguição, promessas de oposição ao Evangelho. São essas as promessas que vemos lá. Mas também vemos a promessa de que Deus estará conosco todos os dias. E também vemos a promessa de que fomos selados com o seu Espírito Santo para o último dia. Então, nós podemos ter a certeza de que no dia da doença, no dia da dor, no dia da angústia, se partirmos daqui, estaremos com Ele para sempre, porque o seu Espírito Santo nos garante. Ele disse que estaria conosco todos os dias, até o fim. Até o fim. E quando chegar o fim, Ele permanecerá conosco num dia que não vai ter fim. Eu quero ler um outro texto com os irmãos, que contém promessas preciosas da parte de Deus para nós. É o texto que está lá no livro de Apocalipse, capítulo 1, versos de 1 a 4. Eu vou projetar mais uma vez o texto para os irmãos, para que todos consigam ler o texto na mesma versão. A palavra de Deus, nesse texto, nos diz assim: Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existe. Vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu,
da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Houve uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. A antiga ordem já passou. É isso que o texto da palavra de Deus nos diz. Nós podemos confiar nisso. A palavra de Deus, então, ela nos diz que haverá um novo céu e uma nova terra. Essa é uma promessa que não está só no livro de Apocalipse. Ela é frequentemente lembrada na Bíblia. É uma expectativa que todos os crentes precisam ter. As cartas de João vão lembrar do céu, o Evangelho de João vai lembrar do céu, as cartas de Paulo vão lembrar do céu, e as promessas de Jesus nos lembrarão do céu. Lá no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos, Jesus conta parábolas que nos lembram do céu, e a Bíblia fala o tempo todo disso, porque a gente não pode esquecer que esse é o destino que espera cada um de nós, crentes em Cristo. A palavra de Deus, então, que lemos agora, diz que João viu novos céus e nova terra, pois os primeiros já haviam passado. E isso é maravilhoso, meus irmãos. O que nós vivemos aqui, as injustiças que vivemos aqui, a maldade que vivemos aqui, a corrupção, as doenças, a dor, a morte, isso tudo não vai mais existir nesse novo mundo. O pecado não existirá mais nesse novo céu. Nada disso. E isso tem que nos trazer uma alegria gigantesca, indizível, como diz a palavra de Deus. O texto ainda fala, nesses primeiros versículos, que o mar não existirá mais. É interessante essa expressão, porque para nós o mar é algo lindo, né? A gente gosta de ver o mar. A gente se impressiona com o nosso Rio Negro, que é imenso, que é quase um mar. Então, a gente pensa, poxa, mas é tão lindo, por que não vai existir mais? Se a gente pensar que os navegadores muitas vezes iam para o mar e não sabiam se iriam voltar, a gente entende o que o mar significa. O mar era um local de morte, era um local de medo. A qualquer momento, era o mesmo local onde eles tiravam sustento, eles pescavam, mas era também um local de medo e de tensão. Lembra dos discípulos atravessando o mar da Galileia? Na verdade, o mar da Galileia nem era um mar, era um lago, só que era um lago grande, e as pessoas chamavam de mar. Enquanto eles atravessavam o lago da Galileia, eles sofreram com as tempestades. E nesse lago, as ondas vinham sobre eles. Agora imagine no mar, mesmo no mar aberto. As ondas gigantescas provocando medo nos marinheiros ali. E o texto fala, então, que o mar já não existirá mais. Não haverá mais medo e não haverá mais morte. Ao invés do medo, o que haverá, o texto diz, é uma cidade vinda do céu, linda, como uma noiva preparada para o seu noivo. É isso que veremos lá. Não a tristeza ou o sofrimento ou o medo da morte. O que teremos é uma cidade maravilhosa, onde a morte não existirá. O texto prossegue e diz que João ouviu uma forte voz que vinha do trono de Deus. E essa voz dizia algo muito especial. Ela dizia que Deus colocaria o seu tabernáculo entre os homens e viveria com eles. Na verdade, viverá com eles. Colocará o seu tabernáculo no meio dos homens. Se os irmãos lembrarem, lá no Antigo Testamento, enquanto o povo estava no deserto, Deus mandou Moisés construir um tabernáculo. E era nesse lugar que Deus se revelava ao seu povo. Na verdade, Deus se revelava a Moisés para que Moisés revelasse Deus ao povo. Era o local onde Moisés conversava com Deus face a face, onde ele via o próprio Deus. E é isso que nós teremos lá no céu. Deus estará conosco. Deus habitará no meio do seu povo e nós o veremos, sem intermediários, sem ninguém que nos impeça de vê-lo por completo. Nós o veremos porque ele estará no nosso meio. O texto de Paulo
aos Coríntios diz que nós o veremos como ele é, seremos aperfeiçoados e o veremos como ele é, não mais como por um espelho. O texto ainda de Apocalipse, em capítulos anteriores, vai nos dizer que nós não precisaremos nem do sol, porque ele iluminará todos os locais, ele preencherá todos os espaços com a sua presença. Nós seremos o seu povo e ele será o nosso Deus para sempre. Para sempre. Nós não podemos esquecer disso. É uma promessa muito significativa. A gente não pode esquecer que ele estará conosco para sempre. Sem tristeza, sem morte, sem dor, sem saudade dos que já partiram. Essas coisas são da ordem atual. E da ordem atual tudo passará. O texto ainda diz algo magnífico. Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não obstante lá no céu ser tudo perfeito, o que vivemos de imperfeito, a dor, a tristeza que passamos aqui será plenamente consolada lá. E não consolada uns pelos outros, como fazemos aqui. E Deus nos usa para isso aqui. O texto lá diz que o próprio Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. O salmista diz que Deus conta as nossas lágrimas. E lá no céu, ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Certamente o irmão tem sofrido nesse tempo. Certamente o irmão chorou em alguns desses dias que vivemos de pandemia, perdeu alguém querido. E eu quero dizer para o irmão que lá não haverá dor. Deus vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Isso é recompensador, e mais do que recompensador, é muito maravilhoso pensar nisso, é magnífico. Não esqueça, teremos lutas aqui, teremos tristezas aqui, mas lá Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Há um descanso preparado para nós. O texto de Hebreus repete essa expressão por diversas vezes. Há um descanso especial preparado para nós. O povo de Israel esperava descanso na terra de Canaã. Eles esperavam que entrando em Canaã eles teriam descanso. Mas Deus nos promete que há um descanso especial para nós lá no céu. Lá, enfim, nós repousaremos de toda a luta que nós travarmos aqui. Enfim, lá nós não teremos mais ferramentas e armas nas nossas mãos para guerrear. Lá não existirão mais batalhas, não existirá mais morte, não existirá mais medo, não existirá mais sofrimento, não existirá mais pecado. Só existirá o louvor a Deus. Lá só existirá engrandecer a Deus e se alegrar na sua presença dia após dia. E perceba, irmão, se não há pecado no céu, não há separação de Deus, porque a palavra de Deus nos diz que o que faz separação entre nós e o nosso Deus são os nossos pecados, são as nossas iniquidades, mas lá não haverá mais. Então não haverá mais separação do nosso Deus. Enfim, nós veremos o nosso Redentor, como nós cantamos. Nós veremos o nosso Redentor face a face, e nada se compara a isso. Nós estaremos diante do nosso Deus. Nós podemos até imaginar, mas a nossa imaginação não chega no nível do que viveremos lá. Toda a beleza que nós temos na nossa vida, e a nossa vida é bela, o nosso relacionamento com os nossos parentes, nossa família, é algo belo e que nos lembra da graça e da bondade de Deus. As alegrias que temos aqui são belas e nos lembram que Deus é bom. Ver a natureza que Deus criou é maravilhoso, e isso tudo nos lembra que Deus, se Ele criou uma natureza tão linda, Ele é muito superior a isso tudo. E toda a beleza dessa vida, ela é como uma imagem embaçada da beleza do nosso Rei Jesus. É como uma imagem incompleta de quem Deus é. E um dia, no dia glorioso, nós estaremos com Ele para sempre e o veremos como Ele é. Eu quero concluir essa mensagem dizendo, meus irmãos, que nós temos uma esperança genuína e firme diante das dificuldades e das tristezas dessa vida. Deus nos fez promessas. Nossa esperança não está firmada num desejo. Nossa esperança não está firmada num pensamento positivo. Nossa esperança está firmada nas promessas de Deus para nós, escritas em sua palavra. Mas eu preciso lembrar de uma coisa importante. Essas promessas que nós falamos hoje, elas foram feitas aos discípulos de Jesus. Essas promessas pertencem aos discípulos.
E se você é um discípulo de Jesus, você já pode se alegrar nessas promessas e ressignificar até a forma que a gente vive nossa vida aqui, porque nós estaremos com Cristo para sempre no céu. Estamos com Ele aqui, Ele está conosco aqui, estaremos com Ele para sempre lá no céu. Isso muda até a forma de a gente ver a vida, e precisa mudar mesmo. Mas se você ainda não é um discípulo de Jesus, se você ainda não decidiu entregar sua vida a Ele, faça isso. Reconheça que você é um pecador, assim como eu sou. Reconheça que você ofende a Deus com seus pecados, com sua maldade, assim como cada um de nós fazemos também. Arrependa-se dos seus pecados. Peça perdão a Jesus, porque os seus pecados o ofendem. E decida segui-lo. Peça que ele o aceite como um discípulo, e ele fará de você, além de discípulo, um filho dele. Não apenas uma criatura, mas sim um filho dele. Peça perdão e receba a Cristo como seu Salvador. Entregue sua vida a Ele e siga-o como um discípulo faz com seu mestre. Siga-o como um filho faz com seu pai. E você terá certeza que essas promessas também serão para você. Tenha essa certeza, meu irmão. Converse com Deus agora, quando a gente encerrar esse culto, fale com Ele. Abra o seu coração e entregue sua vida a Ele. E se você já é um discípulo, tenha essa certeza. Ele estará conosco todos os dias. E quando os dias aqui se findarem, estaremos com Ele no dia que será para sempre. Então, meus irmãos, vamos nos agarrar nessa certeza. E não vamos permitir que os nossos olhos fiquem embaçados de lágrimas que choramos nesse tempo. Que as lágrimas nunca embacem os nossos olhos e nos impeçam de ver a grandeza e as promessas do nosso Deus para nós. Que os nossos olhos permaneçam firmes nas promessas de Deus para nós. Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração. Eu espero que ela abençoe o irmão, assim como ela me abençoou. Permaneçamos firmes nas promessas de Deus. Amém? Permaneçamos firmes nas promessas de Deus. Amém? Boa noite. Doce presença, és meu abrigo, meu protetor, em ti confio. Mesmo sem ver, eu posso crer que tua promessa está de pé, irá se cumprir. Quem sou eu para questionar um Deus fiel? Tu és Deus e tua palavra está de
minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. Não É isso, meus irmãos. Que culto abençoado, né? Glória ao nosso Deus. Caminhando para o fim do nosso culto, agora nós vamos ter um momento muito especial. Para vocês que muito bem sabem, amanhã é comemorado o Dia Internacional da Mulher. E a Igreja Batista Ebenezer preparou aqui um vídeo, né? Um singelo agradecimento a Deus pela vida de nossas mulheres que fazem parte do nosso hall de membros, né? Que tem nos acompanhado, que tem se esforçado, que tem se dedicado como igreja, né? Como parte do corpo de Cristo. E aí a gente vai colocar o vídeo aqui para que você também acompanhe e nós acompanhamos também aqui, junto com as mulheres que estão aqui presentes. Aplauda a mulher virtuosa perto de você. Eu sou amada do coração do Pai, cuidada pelo seu amor, com todas as bênçãos me abençoou. Eu sou menina dos seus olhos, sou sua flor. Seu amor por mim, Jesus provou.
Esse vídeo ele vai estar disponível depois, tanto no YouTube como nas redes sociais, no WhatsApp, para que você possa acompanhar com mais detalhes cada foto. Eu convido agora todas as mulheres que elas possam vir aqui à frente e nós estaremos intercedendo pela vida delas. Nós estaremos intercedendo pela vida dessas preciosidades e também estaremos encerrando o nosso culto de hoje. Eu convido aqui o irmão Kelverson, ele vai estar fazendo essa oração final. Nós estivemos acompanhando o chat também da nossa transmissão e a gente conseguiu captar algumas mensagens de irmãos que estão pedindo por oração. Nós conseguimos ler a sua mensagem, viu, irmã Clélia? E também tivemos aqui outros pedidos de oração, da prima da irmã Leici também, a Márcia, que pede por oração, e também pela Luana, que estará realizando o seu TCC. Então, estaremos nos mobilizando em oração por esses pedidos. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, obrigado, meu Deus, pela vida, pela saúde, obrigado pela Tua graça, Senhor, porque Tu nos concede, Pai, o Teu amor, Senhor, está sobre nós e Ele que nos sustenta, Deus. Obrigado porque Tu nos resgatou e nos livrou da morte, Deus. Pai, eu quero Te agradecer e Te louvar, Senhor, pela vida de todas as mulheres, Pai, todas as Tuas servas, Deus, que a cada dia, Pai, Te busca, Senhor, a cada dia, Senhor, está prostrado aos Teus pés. Nós Te louvamos por elas, Senhor, nós Te louvamos porque elas se dedicam, Senhor, ao Teu trabalho, Senhor, elas estão presentes, Pai, em diversos eventos, Deus, e com a ajuda delas, Senhor, com o auxílio delas, Pai, a Tua obra, Senhor, vai para frente, Pai, segue adiante, Deus, seja com todas as mulheres da Igreja Batista Ebenezer, Senhor, das crianças, as adolescentes, as jovens, Pai, e as nossas mulheres casadas, Deus, que cada uma esteja, Senhor, buscando, Pai, fazer o melhor, Senhor, cada um no seu contexto, Deus, cada uma venha, Senhor, buscar ser uma mulher virtuosa, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, ó Deus. Seja com os pedidos que foram feitos aqui, Deus, nós entregamos nas Tuas mãos. Nós sabemos, Pai, que só a Tua graça nos basta, Senhor, mas nós Te pedimos, Pai, se for da Tua vontade, para que todos sejam respondidos, Senhor, conforme a Tua vontade, Deus. Pai, seja com este culto, Pai, nós Te agradecemos pela palavra que foi dada aqui pelo irmão Rodolfo, Senhor, que a Tua palavra, Pai, esteja em nossos corações, Pai, que a gente venha buscar praticá-la, Senhor, no nosso dia a dia, Deus. Seja com esta semana, abençoa, nos guarde, Senhor, e nos leve em paz para casa, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Amém.